Olá, iniciando mais um podcast mais criativo, desta vez para falar do berço do design escandinavo, da cidade de Helsinki, na Finlândia, onde a gente teve uma imersão de arquitetura, design, urbanismo e outras coisas mais, né? Hoje eu convidei a arquiteta Silvia Bitelli, que esteve com a gente no curso que precedeu e na visita à cidade, que é a capital mundial do design, né? Não por menos, é a cidade mais feliz do mundo e com o maior número de leitores do mundo, né? Olha quantos atributos a cidade tem. Vamos descobrir isso tudo hoje nessa conversa com Silvia Bitelli. Silvia, mais uma vez, obrigado pela companhia na viagem e por esse momento aqui de retribuir um pouco do que você visitou. Nossa, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês e passar para vocês aqui que emoção foi estarmos lá. Foi uma semana de muito aprendizado. Tudo aquilo que a gente lê aqui, você vivenciar lá é muito diferente. Sem sombra de dúvida, eu me emocionei por várias vezes. Então, entramos na Capela do Silêncio, que na verdade foi justamente a capela que ganhou o prêmio que levou Helsinki à capital do designer. E isso foi em 2012. E foi tão lindo poder chegar lá e você ver que ao entorno dela, os prédios, todos os edifícios, que temos atrás um shopping center, um mall, e temos hotel ao lado, tudo isso de vidro e metálico, e ela feita na madeira, com uma espessura tão fina na madeira que é possível fazer aquela curva, aquele silêncio interno dela, onde você não ouve absolutamente nada, onde você entra consigo lá e você pode meditar, você pode falar com o divino, enfim, cada um com aquilo que acredita, né? Eu acho que isso foi incrível, a iluminação indireta, foi muito emocionante. Ela tem uma parcela aí na minha vida profissional, que no futuro eu vou contar para vocês, mas ela tem um atributo muito importante. Mas o dia que nós fomos visitar a biblioteca, Álvaro, eu confesso que eu me emocionei muito, porque a proposta da biblioteca, onde é justamente o cuidado com o cidadão e você ter a biblioteca não apenas para livros, mas onde nós víamos estudantes e profissionais fazendo cortes a laser para costura, para designer, a impressão laser em altíssima qualidade, e isso tudo porque nem todos podem ter essas máquinas na sua casa, não apenas pelo tamanho da casa, mas pelo custo elevadíssimo, e ali está pronto para que todos possam usar, e ele vai ter o custo do uso apenas. Então, esse cuidado com esses profissionais e, além de tudo, ainda os espaços de coworking tão incríveis, enfim, isso foi o menor, né? Assim, é a menor situação, porque você observando toda a história do que foi pensado, do cristal na entrada e lá em cima no topo, que da mesma forma que toda a população, todas as pessoas de Helsinki devem adentrar, porque ela está ali aberta para o público e que toda a inteligência, toda a sabedoria ali adquirida é para ser espalhada para o mundo. Nós estamos tão longe disso aqui no Brasil. E eu fico imaginando assim, será que um dia nós vamos chegar nessa sabedoria, nesse cuidado, nessa cautela e fazermos justamente com que a nossa população tenha essa noção, tenha ciência do quão é importante a leitura para todos? Você faz a tua parte, mas e quem faz, né? E você vê que a gente gasta muito com estádios, né, e não com bibliotecas. Né? Muito triste. E aí a gente começa a entender algumas coisas
desses prêmios que a cidade tem. Ou seja, não é à toa que ela é a capital mundial do design. Não é à toa que as pessoas são felizes, né? Não é. Tudo funciona, tudo público, né? E uma biblioteca, não essa, né? São várias espalhadas pela cidade. A gente está falando da Biblioteca Municipal, que também foi prêmio mundial, né? De um concurso mundial, prêmio de um concurso mundial, que é do Ala, que é um escritório finlandês, né? E vários conceitos importantes que também queria destacar. Primeiro que ele tem um desenho que lembra um pouco o navio, essa coisa viking, né? Tipicamente escandinava, que era sair em busca de outras culturas, trazer culturas de outros locais. Então isso se reflete nessa forma de navio. A parte superior, que recebe neve, né? A maioria do ano neve, né? Então refaz o sky line da cidade. E a escada, né? Que são duas escadas que vão se entrelaçando. Tanto faz o lado que você escolheu na vida, a direita ou a esquerda, para evoluir, você tem que chegar na leitura, né? Isso é incrível. Ele é fantástico. Muito bom. E foi exatamente, eu acho que na hora que eu cheguei lá em cima e eu vi justamente esse conceito ali vivo, não teve como, né? A emoção foi demais, foi muito, muito grande. E é bem isso mesmo, não importa o lado que você escolher da vida, desde que você escolha o lado realmente da cultura, você chegará lá. Isso, muito bom. Está numa praça cívica, né? Que você tem a música, a arte, a biblioteca e do outro lado o parlamento, né? Então que é quase que uma... Parlamento finlandês. Sim, para dizer assim, olha, esses caras, os deputados saem daí e olham para isso, é isso que a gente quer, é isso que a nossa cidade precisa, né? Muito bom, né? E também fomos conhecer um pouco da cultura do dia a dia deles, né? Todas as casas têm sauna, a sauna é uma tradição, né? Sim, eu acho que essa cultura, de verdade, foi para nós o mais interessante, porque você fazer uma sauna na sua casa nu é ok, né? Mas não, a sauna para eles não é a sauna brasileira, não é a limpeza da pele, é a limpeza da alma, realmente, é onde você entra consigo e realmente você vai para lá, exatamente como você veio ao mundo, né, nu, e ninguém está lá para observar o corpo de ninguém, porque cada um tem o seu propósito, e se você quiser estar indo lá entre amigos, né, entre familiares, que vocês têm o mesmo propósito, ok, mas não existe essa questão da malícia brasileira, aonde vai estar lá olhando para o corpo do outro, absolutamente. Não, aliás, não existe essa questão da cultura corporal, e sim, realmente, a cultura que é o que você está indo lá para e não por. E eu acho que isso foi incrível. Nós estivemos na sauna, fomos de roupa de banho, mas fomos como se estivéssemos na praia. Mas foi interessante, porque nós fizemos sim o mergulho na água gelada, não estava calor. E assim que saímos da sauna, fizemos aquele mergulho que é tão tradicional e foi incrível. Foi incrível, eu acho que foi assim, uma experiência sensacional mesmo, porque a sensação daquele mergulho depois do calor é inexplicável. Eu convido vocês, quando estiverem lá, não percam a oportunidade desse mergulho, porque esse mergulho foi genial. E achei o projeto muito bom, também foi concurso. A maioria dos projetos municipais fazem parte de concursos. São concursos, né, que são abertos, alguns deles mundialmente, né? E este da sauna tem algumas características. Primeiro que ele é muito barato, simples, né? Muito. Tudo madeira. Total madeira. Todo madeira. A madeira poderia pegar fogo, né? Porque a sauna, muitas delas está ali com o fogo aceso, né? Sim.
mas está tão bem elaborado o projeto que não interfere. E essa transparência que tem, né? Porque a madeira está intercalada de uma forma que de dentro você está vendo o fora, o exterior. A gente conseguia ver o lago, conseguia ver a piscina de fora, mas de fora você não consegue ver quem está dentro. E permite essa ventilação, né? Exato. Um lugar que foi um aterro, né? Foi um lugar que tiveram que ganhar um pouco aí do mar, né? Então não podia ter muito peso. Sim. E a sauna de madeira era o ideal, né? Leve, extremamente leve, né? Não, e linda, linda, assim, um projeto amplo, né, longilíneo, isso, né, acompanhar o rio, né, acompanhando, exatamente, acompanhando esse desenho. Então, por fora, ele lembrava como se são as construções que nós temos no nosso litoral, porque ela é longilínea. Então, tem uma mistura de madeira com vidro incrível, muito agradável. E o mais interessante são os tipos de sauna. Não estamos falando de sauna seca e a vapor, não, estamos falando de uma sauna defumada. Nunca tinha ouvido falar na minha vida sobre isso. E é muito agradável, muito interessante. E o mais interessante é nós pensarmos que nós temos diferentes tipos de sauna e não estamos falando de sauna a vapor e sauna seca, estamos falando de sauna seca defumada, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Então acho que viver esse momento foi muito interessante, muito gostoso, muito atraente, muito até libertador. A hora que você realmente mergulha naquele mar gelado, naquela água super gelada, e que ela não é totalmente salgada, porque tem sim uma mistura com o lago, é extremamente agradável, muito agradável. E assim, a sensação corpórea, você percebe que realmente vai muito além de ser altamente pele, realmente é alma mesmo. E a gente falou aí um pouco de que era a capital do design, né? Ele tem história, né, importante, o design do Sarini, Alvaralto, e obviamente um museu do design, né, que ficou pequeno de tanta coisa que eles fazem design, né. Nós estivemos visitando também o museu. Nossa, o museu foi demais, foi uma experiência genial. Só o prédio, enquanto prédio, ele já nos surpreende, porque você chega num edifício que não é modernístico, ele era bem conservador, e a hora que você entra, tudo lá dentro é totalmente moderno. E isso porque foi feito há mais de 100 anos, mais de 80 anos, e você vê que tudo lá você usa, obviamente, hoje, normalmente. Esse museu foi maravilhoso, muitos projetos, muitos designers, não apenas do Alvaralto, mas de outros designers, de outros arquitetos que até hoje são impressionantes na nossa vida cotidiana. Até mesmo o detalhe da escada é muito usado hoje nos projetos arquitetônicos. Você vê que, de alguma forma, lá quase 100 anos atrás, eles perceberam que o design ia ser o diferencial do país, né? É um país jovem, tem 60 e poucos anos de vida, foi fundado em 1915, 16 foi muito jovem, né? A gente acha que os países para dar certo são os que têm muita história, e nem é só ter vontade, né? Sim. E uma das escolhas foi o design fazer parte da vida deles. Então, coisas como a tesoura, que é um elemento que o mundo inteiro usa hoje, a pega da tesoura é um desenho finlandês, né? A gente nem imagina, né? Sim. E isso gera royalties, e, enfim, moda, vasos, tudo é design. O metrô, as cadeiras de metrô que estão espalhadas pelo mundo são finlandesas, foram desenhadas em Helsinki, né?
E até o berço, né, na hora da... O berço foi surpreendente, o berço. Foi incrível esse momento de berço. Não sei se é porque eu já estou também no momento vó, né? Então o meu olhar ficou diferente. E realmente para mim foi uma surpresa. O berço para mim acho que foi o mais surpreendente de todos. As crianças tinham 100 anos atrás, né? Tinha alta taxa de mortalidade por causa do frio intenso, saíam da incubadora, iam para casa, a mãe colocava num bercinho de madeira e faleciam aí durante a noite nesse frio profundo, né? Então eles buscaram um desenho, que é uma caixa de madeira, onde vem tudo para a criança se manter aquecida. A mãe carrega, né, essa caixinha com o bebê, leva para casa, põe na cama junto com ela, e aquilo vai se contando de geração em geração. Todo mundo que a gente conheceu, obviamente, já nasceu num berço desses, né? E olha, a guia que estava conosco, inclusive, nos contou o quão emocionada ela ficou, porque ela fez uso, sim, da caixinha. E que isso manteve os filhos hoje, que são 2 vivos. Então, é uma emoção muito grande, realmente. Com soluções simples, barata, extremamente barata, e que mostra a importância do design. Exato. Né? Uma história que realmente se difundiu com a Varalto, né? E com os seus produtos. Então, nós fomos na casa e no estúdio. E foi assim, eu acho que... Óbvio, né? A maior emoção mesmo foi estar lá, dentro da casa dele, altamente simples. Já tínhamos visto isso e acompanhamos, é claro, sem dúvida, toda a arquitetura moderna. E a casa dele não podia ser diferente, com traços simplíssimos, mas perfeitos. Então, retos, a mistura da madeira com o concreto. E a madeira de uma forma, óbvio, bem alvaralto de ser. Ele escolheu o bairro também, né? Era um bairro que não tinha nada, e após a ida dele lá, realmente tudo mudou. Então, é uma casa onde ele trabalhava lá e trabalhou lá por muito tempo, que era justamente o estúdio dele. E aí ele dividiu essa casa com degraus, onde era o espaço estúdio e onde era a residência dele. E tudo isso muito integrado. E foi tão bacana, até porque eu me encontrei um pedacinho disso, porque a minha vida, início da minha vida profissional também, eu tinha um ambiente estúdio na minha casa. E era bem isso, você consegue estar presente com muita disciplina, óbvio, mas você consegue estar ali. E a casa dele, muito linda, uma sala bem modernista, com uma estante na entrada, obra de arte, sem sombra de dúvida. Também tinha que ter a lareira pelo frio, né? Não tem nenhum outro sistema de aquecimento, era isso. E o mais legal, né? Nós estamos falando de uma casa de tanto tempo, onde já havia essa conversa de cozinha com sala de jantar. E de uma forma muito diferente. Nós estamos falando de uma cozinha americana. Estamos falando de um espaço onde conversa-se como um passapratos. Altamente elegante, muito bem pensado. E se houvesse necessidade, obviamente, aquele espaço estaria fechado. Então foi muito super proveitoso. Quartos simples, com coisas muito básicas. Notava-se que não tinha nada de glamour, muito pelo contrário. Eram realmente coisas muito simples, muito básicas e funcionais, que é o mais importante. Madeira no piso. Então, a madeira sempre muito acompanhando para tudo, né? Que afinal de contas é o grande forte deles, é a madeira. Quando o Alvarado começa a repensar as casas, né, finlandesas, eram feitas com troncos deitados. Tiravam um pedaço do tronco, o topo, só para acomodar o outro em cima. Imagina a quantidade de pinos que teria que se derrubar para construir casas quando Helsinki crescesse. Então ele vai
se dedicar a isso, faz o laminado, que é aquela lâmina menor de madeira possível, muitos estudos sobre isso, curvando o laminado, estudando a natureza, de que forma que se comporta essa madeira, né? E acaba lançando e patenteando inúmeros de produtos e sistemas, né, que nós utilizamos até hoje, né, que são esses laminados, madeirados, e que inclusive hoje a Finlândia tem mais árvore do que tinha naquela época. Quer dizer, esse sistema permitiu o reflorestamento de uma forma sustentável e adequada, né? E o estúdio dele, que também é uma aula de arquitetura e design, né? Genial, porque você tem um terreno que não é reto, é um terreno íngreme, onde ele aproveitou absolutamente tudo. Isso. E nós pudemos ver numa das salas do estúdio, que é a sala principal, onde havia uma parede, claro, branca, onde com certeza ali poderia se projetar o que ele quisesse. E ao mesmo tempo, em dias de sol, porque nós sabemos que a Finlândia tem muitos dias, aliás, 8 meses do ano que é escuro. Então, o pouco de luz que bate ali, ela reflete e ela manda de volta a luz para dentro desse estúdio. É, muito bom, né? Muito bom. Uma parede curva que acompanha o desenho. O caminho do sol, né? Exatamente para aproveitar o máximo, porque nós estávamos no verão. Sim. Tivemos 20 horas de sol. De sol completo. Durante o ano são 20 horas de escuro, de noite. E ainda assim estamos falando de uma população que não sofre de depressão. Né? Então eles escolheram e conseguiram o melhor método para que isso aconteça, né? Então nós realmente temos que nos curvar a tanta sabedoria, né? De fato, foi incrível. E os estudos dos detalhes da casa, né? Era muita coisa que realmente eram feitos muitos protótipos, você via corrimão, puxador, sem falar o mobiliário, obviamente, que são referência, né? Mas tudo desenhado e tudo muito testado, né? Antes não era um desenho qualquer, né? A banheira também, muito, muito interessante. A questão do banheiro e do sanitário separado do restante do banheiro, né? Sim. Então é uma coisa que também muito interessante e que hoje a gente fala muito disso aqui, né? E ele já, obviamente, tinha essa plena noção, que era bárbaro. Sim, isso. Que acho que é o correto também, né? De a gente se preocupar com tudo, né? Até tipografias, desenho do número que ia sinalizar a casa, né? Tudo muito bem pensado, detalhado, uma equipe enorme de arquitetos, né? Sim. E tem por isso que hoje é o que ele é, né? É verdade, não deixa de ser e nem deixará nunca de ser. E aí, lembrando também das janelas tão bem desenhadas, com o nome Bay Windows, mas que realmente você consegue trazer o paisagismo para dentro da casa e, além de tudo, a luminosidade tão valorizada e tão importante. Então, eu acho que tudo isso foi uma grande aula. E uma ideia de urbanismo, né? Uma ideia urbana interessante, né? Permitindo que as pessoas... Sabendo que você tem pouco tempo na rua, né, de sol, pouco tempo de um clima ameno para que as pessoas possam sair, acho que tudo isso gerou a dificuldade para que eles realmente se preocupassem demais com o desenho, né? Uma cidade que já teve uma invasão sueca por muito tempo, depois russa, né? Até colocar o conceito dela levou tempo, mas hoje a gente percebe que é uma cidade gentil, educada, as pessoas param para você atravessar, o ritmo é mais lento, praças, né? Muitas praças, lindas. E a arquitetura de todo este período de invasão presente ainda lá, presente e respeitada. Ninguém esquecendo de onde veio, a sua origem, né? Exato. Isso também foi bem
mostra a gentileza deles, né? A educação e a humildade, além de tudo, né? Viemos de lá e estamos aqui hoje. Isso. Um olhar para o futuro constante, né? Porque muita coisa sendo construída. Muito. São 650 mil habitantes apenas, né? Se você pensar a quantidade de... Tem um aeroporto quase o tamanho de Guarulhos para 650 mil habitantes. Sim. Uma biblioteca maior que qualquer biblioteca nossa. Verdade. Não temos uma biblioteca... Talvez só a biblioteca da França seja tão maior. Grande. Áreas de lazer espalhadas, inúmeros museus. Sim. Ficaríamos aqui 1 hora, sei lá, a gente foi em 4 ou 5 museus de visita técnica, Sim. né? E ainda tinham muitos. Tinha muitos outros sendo construídos também, né, para inaugurar. Então, isso mostra que eles se mantêm sempre com a ideia de projetar, pensar o futuro, né? Qual a lição você trouxe dessa viagem de estudos? É justamente isso, né? De pensar no futuro como sempre. Eu saí daqui no momento onde São Paulo estava passando por uma reforma urbanística nas ruas muito grande. E eu, bem como muitos daqui, reclamaram: meu Deus, para que tanta reforma? Tudo ao mesmo tempo. Chegamos lá, nos deparamos com a mesma reforma nas ruas. Qual foi a frase? Olha que maravilha, não podemos reclamar, afinal de contas estamos vendo onde o dinheiro público está sendo investido. Eu parei para pensar, realmente eu estava errada. Nós temos que agradecer que pelo menos em algum momento o nosso dinheiro está sendo investido, mas que nós temos muito mais para fazer, muito. Isso foi o básico. Nós precisamos nos unirmos e precisamos mostrar que precisamos de muita cultura, precisamos pensar num povo, numa nova geração que está vindo aí, sedenta, faminta de informações tão importantes e que esse é o nosso caminho. Sabe uma coisa que eu lembrei agora, você falando isso, nós chegamos, também tinha muita obra, porque só tem o verão para fazer as obras, né? Porque no inverno não consegue fazer. Mas estava tendo eleição, ia ter eleição. Sim, nós vimos na praça. Então, todos os candidatos juntos, né, cada um ocupando um espaço público. Me chamou a atenção que a maioria era mulher. Só tinha um homem candidato, depois os outros 5, 6 eram mulheres, né? Muito interessante também isso. E qual a causa, né? Qual o motivo? E aí, óbvio, a gente acaba voltando na história e pensando justamente na Inglaterra, onde nós tínhamos a rainha, como a rainha, e depois Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra. E aí você fala, meu Deus, o que será que está acontecendo? Essas mulheres estão aí voltando e dominando tudo. Eu acho que uma coisa que a gente percebe lá é que é o respeito. Total. O respeito, como você falou, na sauna, na capela, você entra de silêncio. O silêncio domina, quer dizer, em todos os lugares o respeito pelo outro é muito grande. É grande. Eu acho que isso permite que as mulheres e outras minorias possam ter igualdade, porque todo mundo é respeitado por igual, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Muito bom. Excelente. Mais uma vez, obrigado. Em breve voltamos para falar de mais uma. Com certeza, assim espero. Obrigada. Thank you.